Bem-vindo ao curso Fotografia para Todos, o curso do básico ao avançado, onde qualquer uma pessoa é capaz de dominar a arte de fotografar. Meu nome é Márcio Fernandes, sou fotógrafo há mais de 15 anos e nesse curso eu vou compartilhar minha experiência com vocês. Fotografia básica. Megapixel. Elementos que formam uma imagem. Quanto maior a quantidade de pixels, melhor a qualidade. Por exemplo, uma imagem de 5 megapixels tem 5 milhões de pixels, que formam a resolução da imagem. Tempos de exposição. A exposição é a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe em uma fotografia. Quanto menor o tempo de exposição, menos luz será captada e mais escura a foto ficará. Quanto maior a exposição, mais claro será a imagem capturada. O tempo que o obturador passa aberto é chamado de tempo de exposição. Caso a exposição seja calculada de maneira errada, a foto ficará sobreexposta ou estourada. Caso contrário, a imagem fica subexposta, ou seja, escura. A abertura do diafragma. A abertura do diafragma determina a quantidade de luz que vai entrar na câmera. Esse ajuste também pode ser chamado de f-stop. Quanto maior for o número, menor será a quantidade de luz, deixando a fotografia mais escura. Quanto menor for o número, maior será a quantidade de luz, resultando numa fotografia mais clara. Esta escala se representa da seguinte forma, dependendo do seu equipamento, de f1 a f64. Velocidade do obturador. A velocidade do obturador é a medida em segundos, ou na maioria dos casos, em frações de segundo. Quanto maior for o tempo, mais rápida é a velocidade. Por exemplo, 1/200 é mais rápido que 1/60. A velocidade que você deve escolher vai depender do assunto a ser fotografado, se você quer congelar ou borrar a imagem. Por exemplo, para fotografar um pássaro, é preciso usar uma velocidade bem alta, como 1/3200, para congelar a ação. Para passar a sensação de movimento, a velocidade tem que ser baixa, como 3, 5 ou 8 segundos. É necessário um tripé para capturar em longa exposição, como por exemplo, uma corrida, uma cachoeira ou um movimento das estrelas no céu. Sensibilidade de ISO. Na fotografia digital, o ISO se refere à sensibilidade do sensor em relação à luz. Quanto menor o ISO, menor é a quantidade de luz capturada pelo sensor. É preciso aumentar o ISO se for um ambiente de pouca luz, mas nem tudo é perfeito. Quanto maior for o ISO, maior a quantidade de ruído na cena, prejudicando a nitidez e diminuindo a qualidade da imagem. Normalmente, algumas câmeras podem ultrapassar 64.000 de ISO. Balanço de branco. O balanço de branco é um ajuste de cores na fotografia que pareça natural. Entender o conceito do balanço de branco e como ele funciona é de extrema importância na fotografia, porque a maioria das fontes de luz, como sol, lâmpadas, flashes, não emitem luz branca pura e elas têm uma certa temperatura de cor. Há um ajuste na câmera normalmente conhecido como WB, que dá acesso a uma função específica para personalizar de acordo com a necessidade. Essa temperatura de cor tem sua medição na escala Kelvin.
Profundidade de campo. Podemos definir a profundidade de campo como sendo a extensão da área de nitidez determinada na imagem. Quanto maior for a abertura utilizada, menor será a profundidade de campo. E quanto menor for a abertura utilizada, maior será a nitidez obtida. Distância de foco. A distância focal é a medida em milímetros que define o ângulo de visão, o quanto você consegue enxergar a partir de uma lente. Quanto maior o valor, mais fechado. Quanto menor o valor, mais aberto será o ângulo de visão da lente. Temos 3 categorias de lente: grande angular, lente normal, lente conhecida também como lente fixa, e a teleobjetiva, que influencia diretamente na distância focal. Se temos uma lente 8mm, temos uma lente grande angular, onde o ângulo de visão é bem maior. Da mesma forma, se temos uma lente com distância de 200mm, nosso campo de visão diminui. O sensor. Sensores são responsáveis pela captura da imagem. No mercado, existem alguns tipos diferentes de sensores que podem variar de acordo com o desejo de cada fotógrafo. Basicamente, existem 2 tipos de sensores: CCD, que significa dispositivo de carga acoplada, é mais sensível em situações de pouca luz, e o CMOS, que significa semicondutor de óxido metálico complementar, é mais barato e consome menos energia que o seu rival. Justamente por isso é usado em webcams e nas câmeras de celulares. O fator de corte. O fator de corte é a variável que define a área final da imagem, que será captada pelo sensor. A lente sempre vai enviar para o sensor a mesma imagem, independente de qual câmera está usando. O que muda é o sensor, que pode ser full frame, que captura a maior área da imagem, ou APS-C, o famoso cropado, que capta uma área menor da imagem, parecendo que está com bordas cortadas. Daí a expressão fator de corte. Formatos de arquivo: RAW versus JPEG. Uma imagem RAW também é conhecida como um negativo digital. É a captura sem qualquer tipo de ajuste e compressão. É necessário ajustar antes de utilizar a fotografia RAW. O software mais utilizado é o Lightroom. As imagens em RAW têm melhores opções de recuperação da exposição, temperatura, realces e sombra. O JPG ou JPEG é o formato de imagem mais popular usado na maioria dos smartphones e câmeras. É um formato de imagem que utiliza a compactação com percas para armazenar e exibir imagens digitais. É menor, ocupando menos espaço de armazenamento, e possui maior compatibilidade com dispositivos e software. Tipos de câmera. Hoje em dia, com a modernização das câmeras fotográficas, todo mundo tem uma em casa. Mas voltando um pouco ao passado, as câmeras não eram digitais, e sim analógicas. Nesse tipo de câmera, a foto era capturada sobre um filme fotográfico que é posteriormente revelado em um laboratório fotográfico. Com a era digital, o filme não é mais necessário. A imagem é feita através de um sensor que capta a luz e interpreta, deixando-a mais próxima da realidade possível. Existem tamanhos diferentes de sensor, que influencia diretamente na capacidade de capturar mais ou menos luz e, consequentemente, na qualidade final da imagem. As câmeras de celular vêm ao longo dos anos trazendo mais recursos e qualidade de imagem. Os avanços dessas câmeras já possuem qualidade com número alto de megapixels,
sensores de estabilização, zoom, fotos macro, foto com grande angular e muitas outras funções, de acordo com cada modelo e marca. Câmeras compactas são as câmeras populares, de bolso, são leves e finas, possuem um custo bem acessível e sua lente interna possui funções automáticas, é só clicar. Câmeras para fotografias instantâneas são as câmeras que imprimem a fotografia na hora. Algumas têm a função de selfie e espelho frontal para facilitar o registro, como a Instax Mini 11. Câmeras semiprofissionais costumam ficar no meio do caminho, entre as câmeras compactas e as DSLR. Possuem ajustes manuais e também possuem maior qualidade. Pode ser conhecida também como câmera fotográfica de super zoom, pois elas costumam ter zoom mais potente do que as câmeras compactas. Câmera profissional DSLR são câmeras que possuem ótimo desempenho, tanto para foto quanto para vídeo. Tem ajustes variados que podem ser controlados manualmente pelo profissional. Geralmente é usado também com um flash externo, tripé e outras lentes. Esse tipo de câmera é facilmente comum passar da casa dos 10 mil. Funções da câmera. Modo M. Todas as definições da câmera pelo modo manual. Modo AV. Prioridade de abertura. Temos o modo TV, onde a prioridade é do obturador. O modo P é o modo programa. Obturador e velocidade definido pela câmera. A mais, fotografia totalmente automática. CA, fotografar criativo automático. SCN, modo de cena especial. C1 e C2, registrar modos de disparo personalizado. B, longas exposições. Essas são as funções da câmera. Entendendo as lentes. Enfatizando a distância focal, temos super grande angular até 24 mm, grande angular até 35 mm, normal, fixa ou zoom, 40 mm a 85 e teleobjetiva 85 a 300 mm. Grande angular. Esse tipo de lente também é conhecida como olho de peixe. Permitem a captura de um ângulo maior da cena. Ela projeta um círculo maior de imagem pela distância focal ser menor do que a lente que possui a mesma distância focal da cena. As grandes angulares possuem uma distância focal menor do que 35 mm. Geralmente são lentes de 8 mm, 15 mm, 20 ou 24. Lente fixa. Lente fixa tem apenas uma distância estável. Não possui zoom. Porém tem grande qualidade. Nitidez devido ao seu jogo interno de lente simples. Sofre menos interferências quando chega no sensor. E poucos problemas relacionados à lente quando comparado a uma lente de zoom. Teleobjetiva. Teleobjetiva, sua principal característica é a grande distância focal. E só é possível através de um grupo de lentes conhecido como grupo de telefoto, possibilitando a extensão da luz, criando uma lente de foco longo, sendo o design do corpo do objeto mais curto. Outra característica interessante é o efeito de desfoque da teleobjetiva. Quanto maior a abertura da lente, maior o efeito de desfoque. Como usar o flash e suas funções? O flash embutido ou incorporado é uma das opções de fonte de luz e está alinhado com a lente. Ele ativa automaticamente e joga a luz em apenas uma direção, que muitas das vezes cria sombras indesejadas, sombras duras e fortes contrastes. O flash externo pode ser usado diretamente na sapata da câmera ou no tripé fora da câmera. Seu posicionamento pode ser diferenciado, podendo escolher a potência de luz
e o ângulo a ser iluminado. É possível também sincronizar essa luz através do rádio flash, um dispositivo que sincroniza o flash com a câmera e também com outros flashes.